E aí, hoje a gente vai colocar um dos personagens mais caóticos da cultura pop no divã. Um divã filosófico, claro. Sim, estamos falando do Deadpool. Mas esquece a psicologia tradicional. A nossa análise aqui vai muito mais fundo, para a gente descobrir qual é a verdadeira condição espiritual por trás de toda aquela violência e daquelas piadas. Então, a grande questão que vai guiar a nossa conversa é essa. Qual é, afinal, a raiz do problema do Wade Wilson? E se prepare porque a resposta pode surpreender. Ela não fala só sobre ele, mas fala muito sobre a nossa própria época. Pode tirar da mesa os diagnósticos mais fáceis. Não se trata de um transtorno mental no sentido clínico da coisa. A condição dele é o que a gente chama de ontológica. É como se fosse uma fratura na própria estrutura de quem ele é. Para a gente entender isso, vamos precisar de uma ferramenta um pouco diferente. E para chegar nesse diagnóstico, o nosso caminho vai ser este aqui. Primeiro, a gente entende o paciente e a pergunta. Depois, abrimos nosso kit de ferramentas filosóficas. Em seguida, analisamos os sintomas um por um. E aí sim, com tudo na mão, a gente chega no diagnóstico final e entende por que essa condição dele é, na verdade, uma enfermidade bem dos nossos tempos. Ok, bora abrir a nossa caixa de ferramentas. Nosso principal instrumento de análise vai ser a filosofia de um pensador romeno chamado Constantin Noica. A sacada dele é que ele não falava de doenças da mente, mas do que ele chamava de doenças espirituais, que, no fundo, são só jeitos diferentes de existir no mundo. A base do pensamento do Noica é a tal da tríade ontológica. Imagina assim, um espírito saudável é como um ciclo que funciona direitinho entre 3 pontos. Primeiro, o geral, que é uma grande ideia, um valor, tipo justiça. Segundo, o individual, que é a pessoa, o eu. E terceiro, as determinações, que são as nossas ações concretas. A saúde espiritual para ele é quando esses 3 elementos rodam em harmonia. E aqui a gente vê esse ciclo funcionando. Tudo começa com o indivíduo se conectando com um ideal, o geral, digamos, a ideia de heroísmo. Essa conexão inspira a pessoa a agir, e essas ações, as determinações, são o que fazem a ideia de heroísmo se tornar algo real no mundo. É um ciclo de inspiração e realização, entende? Então, o pulo do gato é esse. As doenças espirituais do Noica não são doenças no sentido médico, mas sim bloqueios ou até recusas nesse ciclo. São maneiras meio tortas, mas às vezes incrivelmente criativas, de existir quando essa conexão se quebra. E aqui está um mapa de diagnósticos do Noica. Ele identificou 6 tipos de bloqueios, divididos em 2 grupos. Os de carência, quando simplesmente falta um elemento, e os de recusa, quando a pessoa ativamente rejeita um elemento. Não precisa decorar tudo, mas foca nesse aqui. Acatolia. É a recusa do geral. Guarda bem esse nome, porque ele é a chave do nosso caso. Com as nossas ferramentas em mãos, vamos voltar para o nosso paciente. Chegou a hora de analisar os comportamentos do Wade Wilson como se fossem sintomas, mas olhando através das lentes do Noica. O primeiro sintoma está na cara, é explícito. Ele não só evita ser um herói, ele ativamente luta contra essa ideia. E vamos combinar, no universo dos quadrinhos, o arquétipo do herói é a maior ideia geral que existe. Isso é um caso clássico de acatolia. Percebe? Nele não falta heroísmo. Ele tem uma recusa consciente de qualquer sentido maior, de qualquer código moral que a palavra herói representa. Ele sabe muito bem o que é o ideal e simplesmente diz, não obrigado, tô fora. E essa recusa em ser herói causa um efeito dominó. Primeiro, sem um norte moral, ele troca a busca pela verdade pela busca da exatidão técnica. Ele é um mercenário. O foco é cumprir a tarefa, não importa se ela é justa. Segundo, a vida dele vira um absurdo, uma sequência de eventos violentos e sem conexão. E terceiro, para lidar com esse vazio, ele mergulha num niilismo ativo, preenchendo a falta de algo sagrado com muito humor e violência. E aí vem o sintoma mais famoso, a consciência dele de que ele é um personagem de ficção. Isso não é só uma piada, gente. Do ponto de vista do Noica, é um sintoma claro de uma segunda condição, uma complicação que torna o caso dele único. Certo? Chegamos ao momento da verdade, o diagnóstico final. Depois de analisar todos os sintomas, a filosofia de Noica nos dá um veredito surpreendentemente claro sobre a condição do nosso querido Wade Wilson. O diagnóstico principal é acatolia. O Deadpool é a personificação da recusa de um sentido maior. Ele representa aquela inteligência moderna que desmonta mitos, que rejeita as grandes narrativas e que vive puramente no imediato, no técnico, no cínico. É a doença espiritual do nosso tempo.
A quebra da quarta parede é a complicação secundária. O nome disso é oretita, uma desregulação das determinações dele. As ações dele simplesmente não conseguem ficar contidas no mundo da ficção. Elas vazam, elas transbordam para a nossa realidade. Não é loucura, é quase uma impaciência de existir, uma incapacidade de agir só dentro das regras do seu próprio universo. E essa comparação com o Dom Quixote, que é o caso clássico de Ojerita, é perfeita. O Quixote sofria de um excesso de fé, tentando impor um ideal antigo a um mundo que já tinha esquecido dele. O Deadpool, por outro lado, sofre de um excesso de ceticismo, de uma lucidez quase dolorosa. A loucura dele não é ver gigantes em moinhos de vento, é saber, com 100% de certeza, que os gigantes são só tinta no papel e que ele mesmo é um personagem numa história. E agora vamos para o ponto final. Por que tudo isso importa, afinal? Importa porque o diagnóstico do Deadpool não é só sobre um personagem de gibi, é um espelho da nossa própria condição cultural. Essa citação aqui resume tudo. O Deadpool é o retrato daquele indivíduo moderno que, por não acreditar mais nas grandes histórias, nos grandes ideais, se volta para a eficiência técnica, para a ação imediata, para o aqui e agora. A doença dele reflete tendências muito reais. Essa valorização da competência técnica acima da sabedoria moral, o uso da ironia como defesa para tudo, a desconfiança de qualquer grande narrativa ou ideologia e um foco intenso no indivíduo, no material, no agora. Mas aqui vem a grande virada do Noika. Essas doenças também são forças criativas. No fundo, a condição do Deadpool é uma recusa a viver de má fé, a aceitar ideais falsos. É uma forma de resistência. Ao expor o quanto tudo é artificial, ele busca uma autenticidade radical, mesmo que seja uma autenticidade violenta, desordenada e caótica. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para pensar. Se a gente consegue reconhecer os sintomas da acatolia ao nosso redor, e talvez até um pouco na gente, qual seria o caminho para a cura? A filosofia nos deu o diagnóstico. A busca pela resposta talvez seja a grande aventura da nossa geração. Valeu por acompanhar essa análise.